certo? Então, identificação, né? Seguindo nesse assunto da identificação aí dos portes anestésicos, né? Aqui está um layout da tabela CBHPM para a gente fazer essa identificação. Eu tenho uma coluna específica de porte anestésico, tá? Cada procedimento tem o seu porte relacionado. Aqui eu estou falando de CBHPM, né? Aqui eu estou falando de CBHPM. Então, eu tenho o porte, que o pessoal confunde às vezes isso aqui, né? Essa primeira coluna, porte. Ah, esse é o porte anestésico? Isso não é porte anestésico, tá, pessoal? Então, essa é a estrutura da tabela, onde eu tenho um porte de complexidade. Lembrando, é aqui, desse arquivo, desse documento, que eu vou extrair a informação de qual é o porte anestésico que eu vou cobrar, que eu vou me basear para poder fazer a cobrança, tá? Novamente, minha negociação é CBHPM de 2010, eu venho aqui no caderno da CBHPM de 2010 e vejo qual é o porte anestésico para esse implante de filtro de veia cava. Tá? Qual é o porte anestésico atribuído nessa versão? Porte anestésico 4. Opa, beleza, legal. Vou me basear nesse porte para fazer a cobrança. Pode ser que na de 2009, de 2008 seja outro porte, pode ser que na de 2012 seja outro porte. Acontece bastante isso, tá? Mas, novamente, eu preciso me atentar ao porte da tabela que eu estou analisando, que eu tenho como referência ali naquela negociação, naquele contrato, é o que eu vou me basear. Esse é o porte de complexidade para calcular, né, essa é a coluna do que seria a remuneração do cirurgião. Né? Então, apesar de estar descrito aqui só porte, né, apesar de estar descrito só porte, ele é o porte de complexidade de que eu vou remunerar o cirurgião. Custo operacional, equipamentos. Ah, mas o anestesista tem equipamento. É outra coisa, né? Vai ser remunerado lá como taxa ou por onde for. Número de auxiliares, tá? E porte anestésico. Então, essa coluna aqui, eu preciso só me resumir a essa coluna, que é a coluna de porte anestésico. Então, você vê que esse primeiro procedimento, ele entra nessa classificação de porte zero, fulguração de telangiectasias, né? Ele tem um porte 1B, só que ele tem um porte anestésico zero. Ah, precisou atender esse paciente, seu João, Dona Maria, que tem que sedar para fazer uma fulguração de telangiectasias. Qual vai ser o porte que eu vou atribuir? Porte anestésico 3, conforme o que está escrito lá nas observações, que a gente vai ver mais para frente. Tá? E aí a gente precisa fazer essa correlação. Qual é a correlação? Como a tabela CBHPM ela não tem valores em reais, eu preciso converter esses valores para reais. Preciso converter esse porte para reais. Não consigo cobrar porte. Vou cobrar lá da operadora, porte 5, porte 3. Como é que eu vou cobrar? Eu preciso converter para reais. Só que antes de converter para reais, eu preciso converter para o porte de complexidade. É que a CBHPM ela tem essa classificação hierarquizada de procedimentos de menos complexidade, menores remunerações, para maiores complexidades, maior remuneração. Essa hierarquia que eles seguem para poder ter uma remuneração conforme a complexidade do procedimento. Tá? Então, essa tabela de complexidade, né, hierarquizada é onde a gente consegue converter para reais. Então, eu faço duas conversões para poder calcular honorário de anestesista. Eu faço primeiro a conversão do porte anestésico para o porte de complexidade, tá? E depois do porte de complexidade, aí eu consigo fazer essa conversão para reais. Né? Aqui está um exemplo, né, de valor de porte. Né? Cada porte de complexidade ele tem o seu valor correlacionado e a gente vê no próximo slide. Mas só para a gente já pegar esse passo a passo. Primeira coisa, identificar a tabela. Vamos seguir no script aqui, no passo a passo. Primeira coisa, venho na minha negociação e vejo qual é a tabela que eu tenho. Eu já sei qual é o procedimento.
Vamos voltar aqui para o nosso procedimento, ó. Implante de filtro de veia cava. 30,90. Vamos tirar essa gastroplastia daqui. 30,90. 70,80. Implante de filtro de veia cava. Esse é o procedimento. Já está lá solicitado, já foi realizado, já está na descrição cirúrgica, já está no boletim anestésico. Já identifiquei qual é o código do procedimento. Beleza? Vou lá na CBHPM 2010, que é o que eu tenho negociação, saber qual é o porte anestésico. Entrei aqui na 2010 e vi que é o porte anestésico 4. Essa identificação, esse é o passo a passo que eu faço. O que eu preciso saber agora? Qual é o porte de complexidade relacionado ao porte anestésico 4? Então, esse porte 4 equivale ao porte 6B. Então, porte anestésico 4 equivale ao porte de complexidade 6B. Ué, mas de onde você pegou essa correlação aqui? Que o porte 8 equivale a 12A, que o porte 4 equivale a 6B. De onde você tirou essa informação? Lá nas observações da própria tabela. Então, quando você entra aqui nas observações dos procedimentos da parte lá de anestesiologia, você tem essa correlação de porte anestésico para cada um porte de complexidade correlacionado, tá? E aí, o que a gente faz? Essa é a tabelinha de portes. Aqui eu estou falando da CBHPM com uma cotação de 2010, tá, pessoal? Aqui já é um outro arquivo, um outro documento, né? Quem já fez os cursos aí caiu com a gente de CBHPM Conceitos Gerais, a gente foca bastante nessa diferenciação de arquivos, né? Então, a gente tem isso aqui, que é a estrutura da tabela, que é a versão da tabela, onde eu tenho todos os parâmetros, código, descrição, porte, auxiliares, custo operacional, qual porte anestésico. Então, eu tenho todos esses parâmetros dos procedimentos. O que eu consigo nessa tabela? Só os parâmetros. Para eu poder converter para reais, eu preciso da cotação. E a cotação ela é por ano também, né? E aí é onde eu tenho aqui na minha tabela. Referência de honorários, CBHPM de 2010. E aí eu especifico aqui também, cotação de 2010, tá? Não vou me aprofundar muito nessas diferenciações de negociação, tá? Porque o foco é outro, mas só para a gente saber que pode ter. Porque pode ser que eu tenha a estrutura da 2010, né? O caderno, a versão de 2010, só que a minha conversão é pelo porte de 2008, por exemplo, pelo porte de 2005, pelo porte de 2012. Pode acontecer isso? Pode. Eu vou lá na de 2010 e vejo qual é o porte anestésico desse procedimento. Ah, ele é porte anestésico 4. Beleza. Vou converter para reais. Aí eu venho na cotação de 2012. Tá? Porte anestésico 4 está onde? Ó? Tá aqui no 6B. Ó. 6B nessa cotação de 2010 equivale a R$ 309. Tá? Porte anestésico 4 é igual a 6B. 6B nessa versão de tabela, nessa cotação, que é a de 2010, equivale a R$ 309. Então, o que eu vou fazer aqui vamos voltar aqui para o nosso implante de filtro de veia cava. Porte anestésico 4 equivale, aqui na cotação de 2010, equivale a 6B. E esse 6B equivale a quanto? R$ 309. Tá? Então, inicialmente, por isso que a gente até coloca cálculo inicial, conversão inicial. Então, inicialmente, para o anestesista que acompanhou aqui o implante de filtro de veia cava, essa é a remuneração. Tá? R$ 309. Passo a passo, identifiquei o código, identifiquei a tabela que eu preciso extrair os parâmetros, identifiquei a cotação, que também é de 2010, que poderia ser diferente, não é fixo, tá? Fui lá na cotação de 2010 e vi que o porte
6B equivale a R$ 309, tá? Como agora a gente está falando aqui mais dessa parte de negociação, posso ter variações aqui? Posso ter variações, que é o que é chamado de variação de banda. Positivo ou negativo em percentual. Tá? Aqui ainda não entrou nas regras da tabela, aqui é negociação. Tá? O que é essa banda em percentual? A tabela permite que eu faça uma negociação onde eu acrescente até 20% ou reduza até 20%. Então, se a minha negociação é tabela de 2010, cotação de 2010 mais 10%, o que vai acontecer com todos esses portes aqui? Eu vou acrescentar 10%. Então, esse aqui custa R$ 11, mais 10%. Porte anestésico 1 está aqui nos R$ 97, que equivale ao 3A. R$ 97 mais 10%. Então, todos esses portes, resumindo, todos esses portes eu acrescento 10%. Tá? Inclusive no porte 6B. Então, se a minha negociação é essa, cotação de 2010 mais 10%, com uma banda positiva de 10%, com um inflator de 10%, com agravo de 10%, com um acréscimo de 10%, dependente da nomenclatura, tá, pessoal? Mas qual é o conceito que se adequa a todas as nomenclaturas? Isso aqui é universal, ó, mais 10%. Eu tenho lá isso estabelecido na minha negociação. Então, eu preciso identificar, né, que tem esse acréscimo, ou eu tenho esse redutor de 10%. Poderia acontecer isso? Sim, também. Nesse caso, eu tenho mais 10%. Tá? Como é que eu calcularia aqui? 309, que é o valor que a gente chama de tabela plena, mais 10%. Então, ele vai ficar 339,90, considerando mais 10%. Mas a minha outra negociação não é mais 10%, é menos 10%. Mesma forma. Pego toda a minha tabelinha de portes, né? R$ 11, menos 10%. 22, menos 10%. Todos esses que têm o porte anestésico relacionado, tá? Que é o 3A, 3C, 4C, tal. Todos esses que têm um porte anestésico relacionado, venho lá, tiro 10%. Então, esse porte anestésico 4, quando eu acompanhei nesse implante de filtro de veia cava, qual ficou o valor aqui desse 309 menos 10%? 278,10. 278,10. Tá? E aqui eu estou falando só de diferença de negociação, tá, pessoal? É o prestador A, é a operadora B, essa eu tenho mais 10%, essa eu tenho menos 10%. São as variações de negociação. Tá? Essa eu tenho a 2010, essa eu tenho a 2012. Então, essa, né, aqui eu estou pegando como um exemplo, tá? Mas, né, a tabela de portes ela é anual. Essa tabela alguns chamam de cotação, tabela de portes, comunicado, né? Como ele é um comunicado emitido lá pela AMB, tá? Ele vem com esse termo aqui, ó, comunicado. Então, tem gente que chama de comunicado, né? Então, quando eu faço uma negociação, ou se eu vou interpretar uma negociação para poder cobrar ou para poder pagar pelo atendimento, eu tenho que ter essa informação de qual é a cotação, qual é o comunicado. Esse aqui é o comunicado publicado lá em 2010. Tá? Então, o comunicado ele é anual. Ó, dezembro de 2010, ele é um anexo da CPHP de 2010, então ele vem separado da tabela. Eu tenho a tabela de 2010 e eu tenho o comunicado de portes. Só que ele foi publicado também em 2011, com todos os reajustes. 2012, 13, 14, 15, até 2022, acho que já deve ter sido publicado já. Então, todo ano se publica uma cotação, uma tabela de portes. Tá? Então, na hora de identificar, é nela que eu vou. Com os seus inflatores ou deflatores, tá? Então, assim que eu faço a
conversão desse procedimento. É assim que eu faço a conversão, a identificação do porte e a conversão para reais pela CBHPM, tá? Do porte anestésico. E uma coisa, acho que tem isso falando mais para frente, mas só já antecipando, né? O pessoal às vezes pergunta: ah, mas eu tenho aqui procedimentos múltiplos. Como é que eu vou calcular? Eu tenho um procedimento aqui que é o porte 4, o outro é o porte 3, né? O pessoal às vezes confunde até com o porte de sala, né? A tabela, o porte anestésico estabelecido nas tabelas, ele é para honorário do anestesista. O que acontece é utilizar como referência o porte anestésico para poder remunerar a taxa de sala. Então, por exemplo, se esse procedimento é porte anestésico 4, vai remunerar uma taxa de sala porte 4, tá? Mas isso não é regra de CBHPM, isso é tabela de diárias e taxas, tá? E como a sala se remunera geralmente, né, uma vez só, né? Então, se eu faço aqui, por exemplo, um implante de filtro de veia cava associado a uma interrupção cirúrgica de veia cava, eu vou pegar taxa de sala, vou remunerar uma só. Porte anestésico 4. Taxa de sala, porte 4. Eu pego o maior e remunero a taxa de sala. Agora, o porte anestésico, não, ele é por procedimento. Então, se eu fiz esses dois procedimentos, os dois têm porte anestésico 4, a remuneração é o porte 4 uma vez e o porte 4 mais uma vez. Tá? Duas vezes esse porte anestésico 4, lógico, considerando as regras de escalonamento que a gente vê daqui a pouco. Percentuais, né? A valoração em percentual dos procedimentos subsequentes. Mas eu tenho essa possibilidade, sim, de fazer a cobrança por procedimento. Ah, mas e se eu fizer um implante de 2 filtros de veia cava? Isso, pessoal, acaba sendo o tipo de discussão que o pessoal acaba não levando em consideração até o próprio conceito da cobrança de porte anestésico. Tá? Ah, o paciente fez o implante na veia cava direita e na veia cava esquerda, na veia cava superior e inferior, fez 2 implantes de filtro de veia cava, né? Fez 2 implantes de filtro de veia cava, né? Ele repete o mesmo código 2 vezes. Remunera-se 2 vezes esse anestesista? É lógico, né? Até porque se a gente for considerar o tempo cirúrgico, tá? Essa cobrança do anestesista, quando foi classificado esse porte 4, foi levado em consideração um implante de filtro de veia cava. Se o paciente vai ser submetido a 2 implantes de filtro de veia cava, né, seja mesma via diferente, dependente dos percentuais, mas considera-se um tempo diferente para esse procedimento, né? Ah, o paciente vai fazer uma retirada de, vamos pensar aqui, dois procedimentos que seriam o mesmo. Vai, tratamento de joelho bilateral, né? Foi lá operar os 2 joelhos. Não, é o mesmo código que ele vai utilizar para os 2 joelhos, né? Só que quando foi classificado esse porte anestésico 4 para aquela cirurgia de joelho, foi para operar um joelho. Então, se vai ser no mesmo ato cirúrgico operar os 2 joelhos, é óbvio que tem que ter uma cobrança desse segundo porte anestésico, né? Mesmo sendo o mesmo procedimento, tá? Só a pessoa às vezes tem dúvida, né? Chega lá na glosa, no recurso, acaba fazendo esse tipo de justificativa, né? Ah, mas o procedimento já tem um porte. Não, ele tem para um joelho, não para 2, tá? A não ser que seja já procedimento bilateral, tá? Então, tem um procedimento que aqui na descrição tá bilateral, tá? Ah, retirada né, tratamento de litotripsia bilateral, por exemplo, retirada de cálculo bilateral. Então, se a descrição do procedimento já é bilateral, aí sim cobra-se uma vez só. Tá? Cobra-se só um porte anestésico. Paga-se só um porte anestésico. Se a descrição do procedimento é bilateral. Olha esse aqui, ó, tratamento cirúrgico de varizes ou úlcera, um membro. Isso aqui veio bem a calhar com esse exemplo aqui que a gente está. Né? Tratamento tal, cirúrgico de varizes, um membro. Porte anestésico 4. Tá?
Ah, mas e se ele operar os dois membros? 2 vezes esse procedimento, tá? Então, dentro aí, né, seguindo nesse conceito da identificação de porte anestésico, aí a própria tabela já, né, reforçando o que eu tinha comentado anteriormente, os portes, né, esses portes anestésicos, ele é atribuído ao ato do anestesiologista, tá? Exclusivamente a intervenção pessoal, é só ali, é 100% honorário médico, né? Tá? Livre de qualquer outras despesas. Aqui é só reforçando o que eu já tinha falado antes, né? Só o conceito. Então, muita coisa, até para poder assim, a gente se justificar, tá? Então, as observações da tabela, isso aqui são itens das observações da CBHPM, na parte do anestesiologista, elas servem como um subsídio para a gente, por um lado, que está cobrando pelos procedimentos, né? Opa, estou cobrando por tal motivo. Tá? E para quem está do outro lado, também pagando ou aplicando uma glosa, né? Então a operadora ela vai lá e aplica uma glosa. Ó, mas por que você está glosando? Ó, conforme as observações aqui, ó, o, esse valor de porte anestésico ele é só honorário, né? Então, qualquer tipo de inconsistência que tenha, né, você pode usar como um subsídio para a defesa, tá? Assim como se o prestador faz a cobrança do porte anestésico mais agentes anestésicos, né, equipamento, oxigênio, a operadora glosa, não, está incluso no porte anestésico. Não está. Conforme as observações, é só intervenção pessoal. Equipamento, tudo fora, né? Negociação entre as partes. Tudo que eu já tinha comentado antes, só reforçando e trazendo o próprio conceito aqui, a regra da tabela, né, de onde vem essa informação, certo?